Sou Paulo Nogueira Batista e queria hoje conversar com vocês um pouco sobre os efeitos da crise de 2020 no quadro geopolítico mundial, em particular sobre a posição dos Estados Unidos e a posição relativa da China também. É um assunto obscuro, cheio de incertezas, mas é próprio dos assuntos importantes serem obscuros e cheios de incertezas. Então vamos lá. Primeiro momento da crise, quando o vírus apareceu com força na China, houve uma reação quase de que discreta comemoração em alguns setores nos Estados Unidos e no resto do Ocidente, e alguns analistas até antecipavam que esse seria o primeiro grande choque sobre a liderança do Xi Jinping na China, porque a China teria muita dificuldade a fazer face a esse desafio. Na realidade, a China reagiu de maneira muito forte, muito organizada, e conseguiu conter o vírus com rapidez, não sem estragos para a economia e sem custos sociais importantes, mas conseguiu agir de maneira eficaz. Isso não me surpreendeu inteiramente, vou dizer a vocês, porque eu conheço um pouco a China, morei na China há 2 anos, quando fui vice-presidente brasileiro do novo Banco de Desenvolvimento criado pelos BRICS, em Xangai, e tinha tido muito contato com a China, com os chineses, no meu período em Washington, na diretoria do FMI. Então, o que eu digo da China, inclusive nesse meu livro recentemente lançado, O Brasil não cabe no quintal de ninguém, em que eu relato a minha experiência no exterior, em Washington e em Xangai. O que eu notei sobre os chineses? Primeiro, é uma economia planejada e uma sociedade planejada. Os chineses são muito disciplinados, trabalhadores e disciplinados, funcionam quase como que um exército em todas as áreas sociais, e a reação deles a esse desafio foi modelada nisso. Em contraste, quando o vírus chega com força na Europa ocidental, central e nos Estados Unidos, o que se vê é uma reação confusa, atabalhoada, com idas e vindas, bem menos convincente, bem menos impressionante do que foi a reação chinesa. Apesar de que os americanos, europeus e também nós brasileiros tínhamos a vantagem de já ter observado o andamento do assunto na China, país onde o vírus primeiro apareceu. Apesar disso, a reação foi confusa, pouco convincente. Então eu diria a vocês que essa crise do coronavírus acentua o declínio relativo do Ocidente em relação ao leste da Ásia e à China em particular. Notem que esse é o terceiro grande choque que a hegemonia norte-americana sofre no espaço de apenas 10 anos. O primeiro foi a grande crise financeira de 2008, 2009 e 2010, que teve origem no sistema financeiro americano, como vocês sabem. O segundo grande choque foi a ascensão do populismo de direita nos Estados Unidos, na pessoa do Trump, que se elege, surpreendendo a muitos. E o Trump vai caracterizar uma nova forma de atuação dos Estados Unidos, que no meu entender, eu sei que isso é discutível, mas no meu entender é muito problemática para a manutenção da hegemonia americana, que é o exercício do poder sem disfarce, de forma agressiva, de forma ostensiva. O Trump não acredita no valor da hipocrisia, nunca leu La Rochefoucauld, que tem aquela célebre observação de que a hipocrisia é a homenagem do vício à virtude. Não, abandonou-se o soft power americano, Trump cria problemas até com os aliados históricos deles, os americanos, os europeus em particular, o Canadá também, e tem tratado mal até os seus satélites, como países que acostumaram-se a viver à sombra dos Estados Unidos. Então espalhou desconfiança, enfraqueceu os Estados Unidos e veio o coronavírus. Aí os americanos foram pegos na situação de estar enfrentando a pior crise desde a Grande Depressão, a pior crise econômica desde a Grande Depressão, com um presidente despreparado, um presidente improvisador, tendente ao negacionismo, que não preza a ciência, que não preza a respeito especialista, e que vai improvisando atabalhoadamente, com medo compreensível de que a forte recessão provocada pela crise do coronavírus possa ameaçar os seus planos de reeleição. Aliás, um parêntese, quem acabou de ouvir o que eu disse sobre Trump pode estar pensando num outro alguém, né? Isso para aqueles que pensam que Bolsonaro é uma jabuticaba brasileira. Mas enfim, para concluir, o que nós temos não é o fim da importância dos Estados Unidos, é evidente que não. Os Estados Unidos continuarão a ser um país dos mais importantes do mundo, uma grande potência por bastante tempo, mas parece claro para mim que a crise do coronavírus confirma uma tendência, acelera uma tendência que já vinha se manifestando. Teremos um mundo cada vez mais multipolar,
com os Estados Unidos e a Europa em declínio relativo e o leste da Ásia, especialmente a China, em ascensão relativa. Vamos ver se o Brasil se consegue organizar no pós-Bolsonaro para se constituir também num polo independente nesse mundo que vai ser crescentemente multipolar. Essa discussão eu trato com mais, desenvolvo em outros textos, em outras entrevistas que estão no meu canal no YouTube, que eu convido vocês a visitarem, youtube.nogueirabatista.com.br, ou na minha página na internet, que é www.nogueirabatista.com.br. Abraço!